E se você deparasse em uma instalação com um circuito monofásico igual a esse, o que você iria pensar? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu fui resolver um problema de lâmpada piscando em uma instalação, me deparei com esse circuito, fiquei curioso, né? E fui conversar com o dono. Depois que eu resolvi o problema da lâmpada piscando, eu fui conversar com o dono do que se tratava isso. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu estou demonstrando aqui um circuito monofásico que eu vi em uma instalação. Eu tenho um conhecimento básico da elétrica há muito tempo e nunca me deparei com isso, fiquei curioso. Tudo que eu vejo de diferente do que eu já vi, eu quero saber o que é, para que serve, como é que funciona. Aí eu chamei o dono da instalação, depois que eu resolvi o problema de lâmpada piscando, que era, no caso da lâmpada, a inversão lá do volta e o neutro, e perguntei para ele, cara, o que acontece aqui nesse circuito? Ele me falou que o profissional dele, que fez o circuito, falou para ele que o que tem aqui é uma proteção de 80 amperes. Né? Eu estou vendo aqui um disjuntor de 50, aqui tem um de 32, então tem aqui um disjuntor de 32 e aqui um disjuntor de 50. Só que a pessoa que fez o circuito para ele falou que o que tem aqui é equivalente a um disjuntor de 80 amperes. O que é um disjuntor de 80 amperes? Eu tenho aqui um bipolar, vou mostrar para vocês o bipolar. É isso aqui, é um disjuntor de 80 amperes, aqui ó, 80 amperes. Então é apenas uma parte dessa aqui, ó, só uma parte, tem no mercado para vender. Ao invés de duas entradas de fio, só tem aqui uma. O profissional que ele contratou falou para ele que isso aqui é exatamente igual a um disjuntor de 80 amperes. Normalmente eu não questiono, né, porque eu nunca falei, né, não fico falando mal do serviço dos outros. Mas aí o proprietário me perguntou, por que está errado? Eu falei, moço, normalmente eu sigo as normas ABNT NBR 5410. Nesse circuito que você está vendo aqui, se você for calcular na caneta, 50 mais 32, 82 amperes. Até aí tudo bem. Mas aqui nós não temos um disjuntor de 82 amperes. O que nós temos aqui é um disjuntor de 50 amperes e um disjuntor de 32 amperes. Isso quer dizer que, se o cálculo de carga e demanda da sua instalação pedia um disjuntor de 80 amperes, deveria ser um disjuntor com essas características aqui, ó, mais larga, aqui, ó, um único bloco desse aqui, uma única parte dessa aqui, mais larga, e que tivesse aqui na face, né, um único disjuntor com 80 amperes. E nunca dois disjuntores assim. Ele me perguntou se o circuito estava desprotegido. Eu falei, cara, eu diria que não tem proteção. Não existe uma proteção aqui, tecnicamente falando, né? Porque quando você põe uma proteção no circuito, você tem por plano, né, por ideia, proteger o circuito. Quando você tem dois disjuntores instalados no meio do circuito, esse aqui tem 50, esse aqui tem 30. Então, qualquer curto que ultrapassar no circuito 30 vai desarmar. Em nenhum momento eu vou ter um curto que vai chegar a desarmar esse aqui
porque qualquer curto que ultrapassar 30 vai desarmar o circuito. Se eu tivesse um disjuntor de 80 amperes aqui, da curva A, B, C ou D, né? Não A, da curva B, C ou D, se tivesse um de 80 e de repente fechasse um curto, né? Com intensidade maior de 80, alguns segundos após ele ia desarmar. Aí o meu circuito está protegido. Ou a qualquer momento que eu precisasse mexer no circuito, eu fosse lá e desabilitasse aquele disjuntor. Assim também ele estaria protegido, né? Eu teria onde desabilitar. Aqui, tecnicamente, eu tenho que habilitar e desabilitar os dois. Uma vez que eu fechar um, eu desabilito. Mas uma vez que eu ligar só um, eu não habilito. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Electricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. E quando você visitar esses canais, dê um joinha, faça comentários, compartilhe com seus amigos, porque quando o YouTube percebe que há essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube passa a divulgar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Nos ajude a melhorar as visualizações e os inscritos dos nossos canais. Eu fiz um cálculo para ele de carga do circuito, chegava a algo em torno de 70 amperes, 70 e poucos amperes, 72 amperes. Eu sugeri para ele a troca desses disjuntores, né? Porque do jeito que estava aqui, poderia até desarmar no momento de curto, mas não ia ser, não é a maneira, em primeiro lugar, não é a maneira certa. O que eu convenci ele é que não é a maneira certa. Qual é a maneira certa? A maneira certa eu fiz um cálculo de carga que deu 72, dependendo do fabricante de disjuntor, a próxima sequência é 80. Então você vai lá, você vai comprar um disjuntor monopolar, desse aqui, ó. Apenas uma parte dessa aqui, acabei batendo na câmera, aqui ó, apenas uma parte dessa monopolar, de 80 amperes, que nós temos no mercado para vender aí. Então ele foi lá, comprou. Também trocamos o fio que estava lá, que o fio, se eu tenho um fio 10 milímetro quadrado, ele é para uma amperagem, o fio 16 é para outra, o 25 é para outra. Então o fio que estava lá também não era um fio adequado. Porém, foi tão absurdo essa ligação que eu até desconsiderei do fio. Mas no momento que eu fiz o cálculo de carga e demanda, aí sim, eu sugeri que nós trocássemos o fio, que era um ramal de um circuito. Trocamos um fio para um fio 16 de uma marca boa de mercado. Trocamos o disjuntor, colocamos o disjuntor 80 de uma marca também boa de mercado. E o circuito dele voltou a funcionar normalmente. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou muito curioso às vezes, eu vejo algo diferente numa instalação. Enquanto eu não fico sabendo o que aconteceu, quem sugeriu aquilo, eu não fico tranquilo. E se tiver a ponto de causar risco às pessoas e animais, normalmente eu sugiro a troca. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.